Meus irmãos, a hora da meditação na palavra do Senhor, eu convido para que abram as suas Bíblias no Evangelho segundo Mateus, no capítulo 7, eu farei a leitura dos versículos 24 até 29 para a nossa meditação nesta noite. Mateus, capítulo 7, versículos de 24 a 29. Diz assim a palavra do Senhor: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Vamos orar. Graças te damos, Senhor, pela tua palavra que nos abençoa, que acabamos de ler. Queremos meditar sobre esse texto, Senhor. Derrama sobre nós o teu Santo Espírito, para que possamos compreender a mensagem que tens reservada para cada um de nós nessa noite, e assim possamos gravá-la em nossas mentes, em nossos corações, para praticá-la em nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Aqui nós vemos a figura de dois construtores. Esse é o tema da nossa mensagem dessa noite, construtores. E nós podemos entender por esta parábola de Jesus que nós podemos ser os construtores da nossa vida. E temos escolha pela forma com que vamos construir a nossa vida. Jesus aqui destaca duas coisas: ouvir e fazer. As pessoas ouvem, mas poucos obedecem os seus mandamentos. Saber o que é certo é uma coisa, fazer é outra completamente diferente. Muitos conhecem a Bíblia, leem a Bíblia, citam a Bíblia, mas não praticam aquilo que a Bíblia ensina. E nessa passagem Jesus usa também duas palavras: prudente ou sábio e insensato ou tolo. Podemos chamar de sábio e de tolo. Então aqui Jesus está usando o exemplo de construtores. E nesta narrativa, o mestre dos mestres, nós podemos perceber que a medida do sucesso ou do fracasso aos olhos de Deus é bem diferente do sucesso aos olhos da humanidade. Destacar aqui 3 pontos. Primeiro ponto, o sábio, que nós vemos no versículos 24 e 25. E o primeiro deles, o versículo 24, traz um símbolo. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente ou a um homem sábio, que edificou sua casa sobre a rocha. Observe aqui o símbolo de ouvir e praticar. Ouvir e praticar, meus irmãos, aqui, segundo Jesus nos diz, indica sabedoria. Demonstra cuidado com a segurança que as pessoas devem ter com a sua própria vida, com a sua forma de viver, como querem seguir na sua vida. E mais ainda, demonstra amor por Jesus Cristo. Veja o que ele diz lá na carta, no Evangelho de João 14, 15, diz assim, Jesus diz assim:
se me amais, guardareis os meus mandamentos. Portanto, aqueles que guardam o mandamento de Jesus estão demonstrando que o amam. Além da sabedoria, demonstram que o amam. E ele ainda diz assim: e se alguém me ama, guardará minha palavra, e eu e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Vejam a excelência de nós estarmos amando a Jesus, estarmos praticando aquilo que Ele ensinou e deixou gravado para nós na sua palavra. Demonstra o amor, e ao demonstrarmos o nosso amor por Jesus, Ele vai demonstrar ainda mais do que já demonstrou o seu amor por nós. E ele diz: e o meu Pai o amará, e eu e ele viremos e faremos habitação em você. Olha a sabedoria da palavra de Jesus. Ouvir e praticar tem um resultado excepcional na vida daqueles que seguem a Jesus, que amam a Jesus e que demonstram esse amor a Jesus praticando a sua palavra. Viremos para ele e faremos nele morada. Dá para ter uma vida mais segura do que esta, tendo Deus fazendo morada em nossas vidas, estando conosco, nos acompanhando em todos os momentos, quer sejam maus, quer sejam bons, Ele está conosco, participando conosco. Alguns domingos atrás, o reverendo Hernandes pregou sobre Jesus andando no mar e falou da tempestade que aqueles homens estavam enfrentando. Mas Jesus foi até lá, enfrentou com eles, esteve com eles e finalmente, com o seu poder, acalmou a tempestade. E é assim que Ele faz na nossa vida, na vida daqueles que ouvem as suas palavras e as praticam, porque aqueles que ouvem a sua palavra e as praticam demonstram amor para com Ele, e Ele e o Pai também amam essa pessoa e vai fazer morada. E a vida do sábio é uma vida estável. Veja o versículo 25. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E a nossa rocha, meus irmãos, não é ninguém menos do que Jesus Cristo, o nosso Senhor. Ele é a rocha da nossa vida, Ele que nos dá a estabilidade. Os ventos, a tempestade vêm, é verdade. Todos nós estamos sujeitos a vento, a tempestade, mas Ele está lá conosco no meio da tempestade, no meio dos ventos. E nós vamos, por isso, permanecer firmes para sempre. Nada pode abalar aqueles que firmam a sua vida, que constroem a sua vida na rocha que é Jesus Cristo, o nosso Senhor. Somos guardados pelo poder de Deus. Na primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículo 5, Timóteo 1 e 12, diz que Ele é a nossa força, poderoso para nos guardar dos tropeços e nos manter estáveis, com uma vida bem alicerçada na rocha que é Jesus Cristo. Nós sabemos que quando alguém quer construir um grande edifício, as sondagens vão perfurando o solo até encontrarem a rocha. Porque enquanto não encontram a rocha, não podem lançar as fundações, porque as fundações não ficarão firmes. Por isso que eles fazem aquela sondagem, perfuram, não é, Valdemar? Todo mundo que quer botar um alicerce firme tem que ir até a rocha para colocar esse alicerce. E assim deve ser a nossa vida. Nós devemos ir fundo
sondando as palavras do nosso Deus, conhecendo profundamente as palavras do nosso Deus, os ensinamentos de Jesus, a vida de Jesus, o exemplo de Jesus, para que as nossas vidas possam ser fundamentadas nessa rocha que é Jesus Cristo, para que sejamos inabaláveis. O segundo ponto aqui dessa parábola de Jesus fala do tolo, né, do insensato. Então o primeiro é um desrespeito. Vamos ver o que diz o versículo 26. E todo aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato, a um homem tolo, que edificou a sua casa sobre a areia. Quando nós desobedecemos os mandamentos de Jesus, nós somos como esse homem tolo, que construiu a sua casa na areia, não esperou chegar na rocha, não fez a sondagem adequada, colocou um alicerce num solo totalmente instável e inseguro. Não havia fundamento certo. Esse é o pecado, faz isso conosco. Esse é o desrespeito, é um pecado que nós cometemos contra Jesus Cristo e contra a sua palavra. E é um pecado grave. Tiago destaca isso na sua carta, capítulo 4, versículo 17, ele diz: portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não o faz, nisso está pecando. Por isso, quando alguém sabe o que é certo e se recusa a fazê-lo, está pecando. Quando alguém ouve as palavras de Cristo e não pratica as palavras de Cristo, está pecando, está sendo tolo, agindo como tolo e por isso pecando contra Deus. E além disso, é uma teimosia. Provérbios 14, 12 nos ensina que há caminho que ao homem parece direito, mas ao cabo, ao final, dá em caminhos de morte. E eu concordo também com Sócrates. Sócrates dizia que quanto mais eu sei, mais sei que não sei. Só sei que nada sei. Nós realmente nada sabemos. Quanto mais nós aprendemos, lemos, aprofundamos na palavra de Deus, mais nós percebemos quão pouco nós sabemos a respeito de Deus, a respeito de Jesus, a respeito dos seus atos a favor do seu povo. E por isso, meus irmãos, é importante nós não estarmos, aliás, negligenciando a palavra de Deus. Não estamos teimosos em fazer o nosso próprio caminho de acordo com o nosso conhecimento, de acordo com a nossa vontade, porque nada sabemos. Nós não temos a mínima ideia do que vai acontecer quando nós sairmos daqui. Não temos a mínima ideia do que vai acontecer na nossa vida amanhã, se estaremos vivos ou não, o que acontecerá ou não. Temos uma ideia por aquilo que temos feito, pela nossa rotina, etc., mas não sabemos ao certo. Queremos ser sábios aos nossos próprios olhos, o que é errado também. E vejam, meus amigos, meus irmãos, minhas irmãs, há um só caminho que nós possamos seguir para que não trilhemos esse caminho de morte que lemos aqui em Provérbios. Caminhos que ao homem parece direito, mas ao cabo dá em caminho de morte. Há um só caminho, e Jesus disse isso: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Não há qualquer outro caminho para a vida eterna que não seja Jesus Cristo. E a consequência, meus irmãos, da tolice de ouvirmos as palavras de Jesus e não as praticarmos, é destruição. Destruição da nossa vida, destruição da nossa família, destruição daquilo que nós pensamos que estávamos construindo.
porque ele construiu uma casa. Aqui diz, não é? Mas no versículo 27, o que aconteceu? Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa. E o que aconteceu? Ela desabou, sendo grande a sua ruína. Essa é a vida dos insensatos, dos que ouvem a palavra de Deus e não as pratica. Quando vem a tempestade, eles são destruídos. Não passam pela tempestade. Eles são destruídos. Esse homem estava instável. Observem, meus irmãos, quantos que ouviram a Jesus e voltaram atrás, se recusaram a segui-lo. A João 6,66 diz assim: à vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Por quê, meus irmãos? Porque não quiseram comer da sua carne e não quiseram beber do seu sangue, porque era muito duro para eles fazerem isso, porque eram insensatos, eram tolos e não quiseram seguir aquilo que Jesus estava ensinando para eles. Apocalipse, versículo 22, versículos 14 e 15, se puder abrir a sua Bíblia aí para acompanhar comigo aqui a leitura desse texto. É muito importante nós estarmos conscientes dos resultados das nossas escolhas, de como vamos construir a nossa vida, se vamos fundamentá-la na rocha que é Jesus Cristo, ou se vamos fundamentá-la na areia. Olha a consequência aqui, lá em Apocalipse 22, 14 e 15, diz assim: bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que se lhes assista o direito à árvore da vida e entrem na cidade pelas portas. Que cidade é essa? A cidade eterna, a cidade onde estaremos eternamente na companhia de Jesus Cristo, do nosso Deus e de todos aqueles salvos que lavaram as suas vestiduras no sangue de Jesus. Agora os insensatos estão aqui no versículo 15. Fora ficam os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras e todo aquele que ama e pratica a mentira. Tolos, insensatos, que ouviram a palavra de Jesus, mas não praticaram em suas vidas. Por causa da rejeição de Cristo, é que muitos serão condenados. Terceiro ponto, nós vemos aqui a sábia mensagem de Jesus. O Mestre, Jesus foi o Mestre do Mestre, Senhor dos Senhores, enviado por Deus para que nos ensinasse a simplicidade da vida. Quando nós lemos o Sermão do Monte, lá em Mateus, a partir do capítulo 5, nós vemos uma regra de vida ali, simples, objetiva, clara, fácil de seguir. Essas são as palavras de Jesus. As palavras que nós devemos escutar e praticar. Está ali, tudo detalhadamente, como nós devemos fazer, como nós devemos viver, amar o próximo como a nós mesmos. Orar pelos nossos inimigos, orar pelos que nos perseguem, dar a segunda a face, voltar a outra face, andar mais uma milha, entregar a túnica além da capa, não andar ansiosos pelo dia de amanhã, entregar confiadamente a vida nas mãos de Jesus, que alimenta os pássaros, veste as flores. E muitas vezes nós nos esquecemos desses detalhes tão simples que Jesus nos ensinou e não colocamos em prática em nossas vidas. Tratamos mal uns aos outros. Ficamos ansiosos por qualquer probleminha que apareça em nossa vida. Nos desesperamos no meio da tempestade, sem lembrarmos que Jesus está conosco.
E Ele é o Todo-Poderoso, acalma qualquer tempestade, elimina. Quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Esse é Jesus, o Deus, o nosso Deus. Por que não ouvir as suas palavras e praticar? Porque Ele é o Mestre. E o povo, diz a palavra de Deus, ficou maravilhado com a sua doutrina. E Nicodemos declara que Ele era Deus. Embora fosse divino, Jesus também era humano. Ele encarnou para sentir como era ser humano. Chorou, teve fome, teve sede, teve frio, não tinha um lugar onde recostar a sua cabeça. Passou por atrocidades, por isso eles nos conhecem mais ainda do que já conhecia, porque ele viveu como ser humano. E o ensino de Jesus, no versículo 29, nos fala sobre isso. Seus ensinos atendia todas as necessidades humanas, quer sejam espirituais, quer sejam materiais. Como é que você está construindo o edifício da sua vida? Como está a base da sua vida? Está ouvindo e praticando os ensinamentos de Cristo? Vejam que Davi nos ensina uma lição preciosa. Lá no Salmo 119, 11, ele diz: guardo no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. Você tem feito isso, tem guardado no seu coração as palavras de Jesus, tem praticado as palavras de Jesus, porque elas estão no seu coração. Não são algo que entrou por um ouvido e saiu pelo outro, é algo que ficou armazenado em você, porque você ama a Jesus Cristo e quer andar no seu caminho. Salmo 119, 9 diz assim: de que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho? Observando-o segundo a tua palavra. Você tem observado o seu caminho? Você tem andado segundo a palavra de Deus? Paulo ainda nos fala sobre crer no coração. Romanos 10, 9 e 10. Paulo nos diz assim: se com a tua boca confessares Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo, porque com o coração se crê para a justiça, com a boca se confessa a respeito da salvação. Você tem confessado Jesus? Aonde você tem ido? Onde você tem estado? A sua vida reflete aquilo que você ouviu, que está praticando. Quando alguém crê no coração, quando ama Jesus do fundo do seu coração, ele vai colocar as suas crenças em prática. Para concluirmos, irmãos, quero lembrar que ao praticarmos os ensinamentos de Jesus Cristo, nós estamos construindo sobre um alicerce forte, um alicerce que perdurará eternamente. Pense nisso, meus irmãos. A nossa vida é efêmera, passa no abrir e fechar de olhos. Os mais jovens não têm essa sensação ainda, mas nós que já vivemos bastante, nós sabemos. Coisas que aconteceram há 50 anos atrás, parece que foi ontem. 60 anos, parece que foi ontem. Tão rápido. Nós vamos vendo os nossos filhos, os nossos netos, a velocidade em que eles crescem, se formam, casam, e assim vai se sucedendo, vão sucedendo
as gerações. No entanto, isso é muito curto, a nossa permanência aqui. Não vale a pena desperdiçar a nossa vida, se não for uma vida fundamentada no ouvir e praticar as palavras de Jesus. João, primeira carta 2, versículo 17, diz assim: ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência, ou seja, a sua corrupção. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece para sempre. Vamos repetir isso? Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece para sempre. Não se esqueçam dessas lições. Sejam prudentes, sejam sábios, não sejam insensatos, tolos. As consequências para suas vidas serão diametralmente opostas. Só Deus nos ama verdadeiramente. Só Deus encarnou para morrer no nosso lugar. Só Ele derramou o seu sangue pregado numa cruz em nosso lugar. Só Ele provou que nos ama. Por isso, nada melhor do que amá-lo. Porque além disso, Ele vai fazer habitação conosco. Deus, o Pai, nos ama. Nós, aquele que ama, tem os meus mandamentos e os guarda. Esse é o que me ama. E eu e meu Pai viremos e habitaremos com Ele.